Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Olá, pessoal, boa tarde. Novamente estamos voltando aqui no nosso terceiro dia. Agora chegou às 18 horas, hora do nosso happy hour com vinhozinho aqui brasileiro. E a gente trouxe uma vinícola hoje que vem da Serra, né? Serra Gaúcha, Vinícola Cristófoli. A Bruna vai estar aqui com a gente, contando tudo, junto com a Luciana, que é a nossa assessora de imprensa aqui do Vinho na Vila, também é jornalista. Elas vão estar debatendo, enfim, falando muita novidade sobre vinho, enoturismo, inovação, que é o tema do dia de hoje. Tenho certeza que vai ser um momento muito rico. Por favor, envie suas dúvidas aí no chat para a gente, que no final dessa live nós iremos repassar as perguntas e as dúvidas para a Bruna para ela poder nos ajudar. Sejam bem-vindas. Olá. Oi, tudo bem, Bruna? Prazer ter aqui você com a gente. Realmente acho que a Cristófoli é uma das vinícolas que mais faz sucesso quem visita a Serra, todo mundo volta encantado, né? E hoje o dia foi dedicado à inovação, tecnologias, novidades no mundo do vinho. Então, a gente queria um pouco, num primeiro momento, saber de você o que vocês estão fazendo na vinícola, que é uma vinícola que se auto-intitula, né, uma vinícola de família, mas que está olhando para o futuro também. Conta um pouquinho para a gente. O mercado do vinho, né, como todo mundo sabe, enfim, ele é muito tradicional também, né? E a gente tem esse nome, Vinhos de Família, porque nós somos em 7 pessoas da nossa família, trabalhando lá na vinícola, estamos sempre juntos no dia a dia,
E usamos esse nome porque as pessoas chegavam lá e diziam: ah, você me sinto em casa aqui, tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem, né, todo mundo. E aí, quando a gente fez o terceiro já rebranding da nossa marca, nós usamos, né, como Cristófoli Vinhos de Família. E para expressar um pouquinho da nossa origem, né, de como surgiu a empresa e de como a gente se vê hoje. Então, a inovação, ela, ela é cada vez mais necessária, né, para a gente se diferenciar num mercado que é tão competitivo. Obviamente que nós temos que ir fazendo isso de acordo com a perna que a gente tem, né? Então, o tamanho da nossa empresa, nós temos hoje, nós somos em 7 pessoas da nossa família e temos mais 3, 4 colaboradores, tá? Então, a gente é em 11 pessoas. E, então, a gente procura ser criativo dentro das possibilidades que a gente tem para que a gente possa se diferenciar, né, diante do cenário, enfim, mesmo aqui na nossa região, né, para atrair as pessoas até a nossa empresa, para quando elas verem os nossos rótulos, para que elas tenham vontade de comprar, né? Então, óbvio que existe muito da inovação, assim como grandes mudanças tecnológicas, né, que envolvem muitos recursos, mas a gente pode fazer muitas coisas legais usando a criatividade com os recursos que a gente tem. Logo antes da gente entrar no ar, a gente comentava do edredom nos parreirais, né? Existem muitos piqueniques, mas tem um edredom nos parreirais, né? Então, essas pequenas mudanças numa coisa muito tradicional podem trazer um resultado muito interessante para a empresa, né? Eu tenho um livro que se chama Roube como um Artista. E, na realidade, o que a gente procura fazer no nosso dia a dia com os recursos financeiros que a gente tem é juntar boas práticas, né? Juntar ideias legais que a gente vai pegando, né? Insights que a gente vai pegando e dar uma cara nossa, transforma eles, então, numa outra realidade. E é mais ou menos isso, é isso o que a gente se foca para fazer lá na Vinícola Cristófoli. O piquenique do edredom, né? O edredom nos parreirais é um sonho de consumo de todas as minhas amigas e amigos. Realmente é encantador, você olha no site, não tem como não ter vontade de passar por aquela experiência. Quando foi que vocês começaram a entender que criar essas experiências, né? Integrar, unir o mundo do vinho, o sabor, a degustação, mas também aquele momento que são valores que o vinho agrega, né? Mas vocês fizeram isso de uma forma concreta. Quando foi que você teve esse insight mesmo? Assim, há quantos anos? O que motivou? Foi um pedido? Ou foi algo que também todas as vinícolas começaram a fazer? Vocês foram orientados? Me explica um pouquinho esse insight de vocês. Bom, então, falando dos antecedentes, né? A nossa empresa começou, acho que essa parte, eu vou começar a resposta até numa linha cronológica anterior à resposta da tua pergunta, tá, Luciana? Então, assim, para as pessoas também entenderem melhor de onde que nós viemos. A vinícola começou com 2 viticultores, né? 2 agricultores, que são meu pai e meu tio, tá? Eles 2 produziam somente uvas e vendiam para vinícolas aqui da região, né?
e faziam também um pouquinho de vinho junto com meu avô, vinho para eles passarem o ano. Isso é bem comum aqui nas empresas, nas famílias de origem italiana aqui da Serra. E aí, até mais ou menos o ano de 84, 85, eles começaram a ter dificuldades para vender a uva deles. Então, eles tinham as uvas, naquela altura não tinham tantas vinícolas quanto existem hoje, né? Não tinham tantas opções aonde vendê-las. E a solução que eles encontraram foi começar a fazer vinho. Então, no ano de 86, eles começaram a fazer vinhos no porão da casa, que era a casa da minha avó, hoje é a casa do meu tio, e ali é onde é a nossa loja de vinhos hoje, para quem já viu lá e para quem virá nos visitar. E aí, eles elaboravam vinhos de mesa e vendiam lá na região, tá? Aqui na região, né, no caso, informalmente, tá? Eles trabalharam dessa maneira, não existia turismo, não existia nada disso nessa altura, tá? Eles trabalharam dessa maneira até 1998, quando eles, então, formalizaram o negócio, e aí nós passamos a vender os vinhos com o nosso sobrenome, que é a nossa marca hoje, que é Cristófoli. Então, já aí, vou fazer um parêntese, tá? Quando veio essa pandemia e essa crise, né, que está nos desafiando ainda, não só a mim, mas a todo mundo, com certeza, que está aqui nos assistindo, a gente viu que nós nascemos numa crise. Nós somos frutos de uma crise, de um desafio. Não vamos pensar que foi moleza até hoje, porque não é, tá? Então, aí a gente viu que vencer desafios está no nosso DNA. E é por isso que a gente não desiste. Depois, então, eles, em 1998, formalizaram o negócio, e aí eles ainda era muito pequeno e vendiam ainda vinhos em garrafão, né? E aí eles foram prosperando com os conhecimentos que eles tinham, né? Então, nenhum dos dois tem curso superior, tem aquilo que a vida lhes deu e a coragem, né? Às vezes a gente estuda muito e fica muito cagão, tá? E então eles foram lá com a cara e com a coragem e sem dinheiro, ok? Sem dinheiro. Foram trabalhando e investindo. E aí, então eu sou a filha mais velha, né, do Loreno, depois veio meu irmão, o Lorenzo, e a Letícia, minha prima, ela é a mais nova. Então, quando eu estava com 14 anos, eu decidi que ia fazer o curso técnico em enologia, e aí que entrou a formação técnica na empresa. Então, eu concluí o curso, logo depois eu entrei no curso superior de enologia, já emendei, tudo aqui em Bento Gonçalves. E aí, claro, a gente ia tendo contato com outros colegas que vinham do meio também, tínhamos cadeiras ali de alguma coisa da administração e tal, né? E eu sempre fui muito engajada, assim, nas entidades e aonde eu tinha meios de aprender mais, porque eu tive sempre uma formação técnica, né, de fazer vinho. Porém, eu não fiz administração de empresas, não fiz nada disso, mas à medida que eu ia aprendendo, eu fui vendo que isso era uma grande deficiência do nosso negócio, né? Então, qualquer um que chegava lá para comprar vinho, meu pai vendia, perdemos muito dinheiro com pessoas que não nos pagaram, ou mesmo nós não tínhamos noção da formação do preço de venda, enfim. E foi aí, nessa minha constante busca por estar próxima de associações, enfim, que eu conheci o Sebrae. E aí foi um grande divisor de águas no nosso negócio, né? Então, a minha faculdade de administração foi todas as consultorias possíveis e imagináveis que
vieram e eu agarrei, tá? Então, formação de preço, eu teria que fazer um currículo vitae só disso aí. Mas, assim, aí eu aprendi, assim, melhoramos os processos lá na vinícola. Estou falando agora administrativamente, até porque na parte técnica a gente já sabia. Então, a gente formar preço de venda, estoques, está sabendo o que está acontecendo no mercado, né? Então, fica um alerta, o pequeno empreendedor, ele produz, ele vende, ele cobra, ele entrega, ele, né? E aí, às vezes, a gente fica muito fechado no nosso quadrado e muito preocupado com produzir e não vê o que está se passando no mercado. Quando a gente está em contato com outras pessoas, está em contato com o mercado, a gente tem ideias para o nosso mercado, para o nosso negócio, a gente fica sabendo antes das coisas. Então, essa sempre foi uma preocupação minha. E aí eu conheci essa cena do turismo em Bento Gonçalves, estava crescendo, enfim. E aí eu conheci, por meio do Sebrae e do Sindicato da Hotelaria e Gastronomia, aqui de Bento Gonçalves, o projeto Economia da Experiência, tá? Que ele, inclusive, além dessas duas entidades, né, do Sebrae e do SEG, ele tinha apoio do Ministério do Turismo também. Então, aí é que surgiu o Edredom nos Parreirais, tá? Então, o Edredom nos Parreirais, ele não é uma ideia minha, tá? É uma ideia de um consultor do Ministério do Turismo ali e de uma turismóloga aqui de Bento Gonçalves, a Cristina Valente. Ela fez até um trabalho sobre isso no curso dela. E aí a ideia estava lá, mas ninguém implementava ela. Então, eu fui lá, maluca, que mandou fazer 2 edredons, criou né, um menu inicial, um horário, e foi assim que vão os parreirais. A gente tem a nossa loja de vinhos já fazem 9 anos, mais ou menos, tá? Que antes a gente não tinha um espaço muito adequado para receber as pessoas. E essa data, assim, eu sou muito precisa, mas o Edredom dos Parreirais a gente tem já fazem uns 5, 6 anos, tá? E aí, é como se a gente, sem querer, tivesse entrado no mundo do enoturismo com um pé direito e com um alto nível de exigência. Então, essa experiência até hoje, ela é privativa, tá? Nós de lá até hoje mudamos o menu, fizemos alterações, enfim, mas sempre puxando para cima. E aí, do feedback que a gente tinha das pessoas que vinham fazer o piquenique, diziam, ai, meu Deus, se fui pobre, não me lembro. Estou me sentindo que nem um sultão nas Arábias, né? Então, a gente viu que tudo que a gente queria desenhar de experiências no enoturismo tinha que ser para fazer as pessoas se sentirem especiais, se sentirem dessa maneira, né? E aí que começaram a sair as outras experiências que eu vou falando na sequência. O que também, o enoturismo para uma empresa pequena, ele e eu tenho a sorte, vamos dizer assim, que eu estou aqui em Bento Gonçalves, né? Que tem todo um trabalho focado nesse sentido, mas eu também não estou com a vida ganha. Eu não estou dentro do Vale dos Vinhedos, por exemplo, que tem muito mais fluxo de visitantes. Aí o pessoal do Vale dos Vinhedos vai me dizer, mas aqui também tem muito mais concorrência, enfim. E aí a gente percebia que receber os clientes na nossa casa era ótimo, né? Porque a gente não tinha frete, não tinha intermediários, podia fazer com que as pessoas nos conhecessem, aprendessem sobre o nosso lugar, sobre a nossa filosofia, né? Então, isso era uma mais-valia para o nosso produto, para vender o vinho, né? Só que aí a gente aprendeu que se a experiência não fosse rentável, a gente não podia pensar em fazer no turismo achando que através disso a gente ia vender vinho. Tem pessoas que compram vinho, tem pessoas que não compram,
porque afinal tem os que são mais aficionados, tem os que são menos, tem os que não têm mais lugar na mala, tem N fatores aí. E então a gente começou a trabalhar forte no turismo. Mas antes, eu queria dizer que a gente ficou 1 ano sem vender nenhum edredom nos Parreirais, tá? Porque a gente não tinha uma comunicação, a gente não tinha experiência, né? A gente também pensou, né, que as agências de turismo iriam se interessar pelo nosso produto, mas não foi o que aconteceu. Muitas têm no seu portfólio edredons Parreirais, né? Muitas não, algumas, vamos dizer assim. Mas nenhuma tem uma venda constante, tá? Porque o nosso trabalho é um trabalho de nicho, é um trabalho de pequenos grupos. Hoje, com a pandemia, o cenário está mudando. Está vindo mais para o encontro daquilo que a gente sempre foi desde o início. Mas a gente, então, teve que aprender, assim, né? Veio, sem querer, veio uma pessoa de um blog lá, publicou, aí outras pessoas começaram a ver, e aí foi se espalhando, né? E hoje o Edredons Parreirais é a experiência assim, que tem mais procura mesmo agora, nesse período da pandemia. Claro que a gente tá... Depois eu entro nessa parte, né? Mas é a experiência que tem a maior procura ainda, tá? Agora nesse recomeço do enoturismo. Então, dali a gente começou com a degustação, a gente sempre teve, mas a gente vem sempre melhorando a experiência dos clientes, né? A gente tem uma degustação para quem quer mais, uma parte mais técnica, quer ficar mais tempo lá, leva 2 horas. A gente tem uma outra opção para a pessoa que não reservou, que quer degustar rapidinho e tal. Então, a gente sempre quer ter na nossa empresa alguma coisa para o cliente fazer. Sempre tem, todos os dias tem. Aí, dali, a gente começou a servir também os almoços e jantares, que no início eles eram somente para grupos, tá? Só que, gente, vocês sabem que cada vez mais as pessoas não estão viajando em grupo, né? E aí, esses viajantes avulsos, né? Eles tinham que ter uma alternativa, tá? Então, as pessoas, durante a vindima, chegavam lá na vinícola, viam a mesa posta, que nós temos uma experiência que a gente comercializa somente com a Giordani Turismo, em parceria com a Vinícola Cainelli e com a Vinícola Salton, que se chama Fascínios da Vindima. Viam a mesa do pessoal do Fascínios, queriam comer, não tinha lugar. Aí foi da necessidade, né? Não contem para ninguém, que surgiu o almoço harmonizado ao ar livre. Então, não tinha lugar dentro da nossa loja para servir o almoço. O que a gente fez? Vamos servir de fora. Então, a gente comprou as primeiras mesinhas, nem fez muita propaganda, porque eu tinha medo de vir um monte de gente e eu não ter como atender. As pessoas que chegavam, a gente sentava, criamos um menu para isso. 1 ano a gente atendeu só na vindima. Já no ano seguinte, isso já faz 4 anos, não deu mais para parar de servir almoço ao ar livre depois da vindima. A gente serve todos os sábados e nós paramos no período da pandemia e vamos recomeçar agora nesse sábado, dia 6. Então, a gente tem inverno, verão, almoço. Quando é muito frio ou quando chove, a gente serve dentro da vinícola. Então, isso foi muito bom para nos ajudar e criando um nome na área da gastronomia, tá? Teve dias, gente, que a gente não atendeu ninguém. Teve dias que a gente atendeu 2 pessoas, teve dias que a gente atendeu 4. Mas somente foi dessa maneira que hoje a gente é quem a gente é. Muitas vezes a gente pagou, literalmente, para poder consolidar uma experiência nova de enoturismo. Bom, aí daí veio o Spuntino, que são os lanches que a gente serve. Então, todos os dias a gente tem tábuas de frio, sanduíches, tudo com produtos locais, feitos ou por nós, né? Por exemplo, pão, afocate e tal, ou comprados de agroindústrias ali da região, tá?
Então, esse é o nosso Spuntino. Aí surgiu o Tour Vinho e Paisagem, que é uma experiência em que a gente tem uma parceria com uma família de lá, que são primos nossos. Então, o Vanildo, né, que é o nosso primo, vinha nos ajudar no serviço da Vindima, a servir à mesa as pessoas no almoço, e ele via que as pessoas adoravam embarcar no tuk-tuk, viam o trator passando e queriam andar também. E ele e a esposa propuseram de fazer essa experiência, e aí a gente desenvolveu o Tour Vinho e Paisagem junto com o Maurício Scheidauer, aí, o consultor do Sebrae. E aí a gente pôs à venda o tour, começamos com um fan tour da Abreu Turismo no dia 20 de setembro, né, uma data importante para os gaúchos, a Revolução Farroupilha. E aí hoje é uma experiência, enfim, que tem procura, acontece nos sábados, a gente direciona muito essa experiência para casais com crianças, tá? Porque a gente tem brinquedinhos, tem jogo das 5 Marias, tem a funda, né, o bodoque, enfim, o estilingue, né? Nós temos atividade para as crianças, e esse é um passeio em que a gente aborda o viticultor, né? Então, o seu trabalho no vinhedo, a viticultura aqui da nossa região, a paisagem vitícola, então, e a história da imigração italiana. Então, a Maritânia, a esposa do Vanildo, ela faz o guiamento dos clientes e aí conta sobre como é que foi o início da imigração italiana aqui. Então, é mais voltado para o saber fazer do viticultor e a história. Bom, seguindo, né? Tá muito chato o monólogo aí. Não, na verdade, eu ia dizer que esse programa, né, esse horário nosso da Happy Hour se chama Vinícola Inspiradora. E realmente é muito inspirador tudo que vocês fazem, né? Você percebe a inspiração, né? São ideias, é história, é o mundo do vinho como um todo mesmo. E a outra coisa, Bruna, que eu também reparei e queria reforçar, é que você falou uma coisa muito. A gente nasceu de uma crise. E várias ideias que você colocou são ideias que a gente percebe que nasceram da oportunidade ou do problema, né? São soluções e ideias muito bacanas que surgiram depois de um problema. Hoje a gente está vivendo um grande problema, né? Uma crise grande. Que bom saber que vocês vão abrir agora já no dia 6. Eu sei que aí no Sul está tudo mais calmo do que... Eu estou falando do Rio de Janeiro, aqui está bem complicado. Mas, assim, também eu imagino que essa crise fez com que vocês repensassem algumas coisas. Eu vi que vocês estão com uma loja virtual para ser lançada. Tem coisa nesse sentido vindo aí? Sim, então essa crise, né, ela acelerou tudo, eu acho, né, não sei para todo mundo que está nos ouvindo, mas no nosso caso, nós encerramos o ano passado com uma meta comercial, né, porque a gente já sabia que nós tínhamos uma riqueza na nossa empresa. Pela necessidade, né? Então, o nosso enoturismo e a criatividade toda nessas experiências, o que mandou isso foi a necessidade mesmo, como você falou, tá? Se nós, lá onde a gente não for criativo e exigente, as pessoas não vão sair, por exemplo, de dentro do Vale dos Vinhedos, que a cada 500 metros tem uma vinícola para vir onde a gente está. Não é que é longe, nós estamos a 20 minutinhos do centro de Bento, mas é fora, vamos dizer assim, da rota principal.
Então, a gente ficou, eu falei dos almoços, que as pessoas começaram a nos conhecer por essa parte gastronômica, né? E aí a gente decidiu investir e iniciar a construção de um restaurante, tá? Porque já não tinha mais capacidade para a gente trabalhar como a gente, com o espaço e toda a estrutura que a gente tinha. Aí, beleza, recursos aprovados, né? Então, no final do ano passado, a gente disse: não, agora é hora da gente botar o nosso plano em prática de ampliar a distribuição dos nossos vinhos pelo Brasil todo. E vamos nos focar. O primeiro degrau é a venda direta. Nós tínhamos, assim, venda direta, depois lojas de vinhos e restaurantes. E aí, nessa parte da venda direta, para quem nós iríamos vender? Nós iríamos vender para quem já veio lá na vinícola. Então, a gente, como eu disse, nós tivemos que não contar com agências nos vendendo. Nós fazemos 90% das vendas do Enoturismo, tá? São diretas pelo nosso site, pelo WhatsApp. Então, eu tenho contato de todas as reservas desde 2017, tá? Que estavam lá, nunca tinham sido usados, tá? E aí, o que acontece? As pessoas estavam lá, e aí a gente começou com o nosso plano, veio a pandemia, então restaurantes, lojas, fica para depois, vamos nos focar no cliente final. Então, a gente botou em prática a nossa compraria, não está no site isso, a gente está contatando os clientes que já nos visitaram, né, para entrarem na nossa compraria, que é parecido com um clube de vinhos, mas não é bem isso, a gente está disponibilizando ali nesse canal vinhos diferentes, vinhos que não estão à venda na nossa loja, né? Aí a gente já teve loja online, a gente fez um site novo. Aí a loja que a gente tinha desenvolvido, que não era bem uma loja, era um carrinho de compras, estava assim muito fraca a experiência de consumo das pessoas lá. Então agora a gente está fazendo uma nova loja, como deve ser, tá? E é para esse mês ir para o ar. E eu gostaria de dizer assim para as pessoas que nós estamos assim fazendo tudo com o mínimo possível de investimento, tá? Então, por exemplo, a gente está fazendo a loja pela Loja Integrada, que é uma plataforma que é da Vetex, enfim, uma plataforma que tem tudo, o mínimo que toda loja que está começando precisa. Eu não estou querendo fazer jabá, tá? Eu pesquisei e eu vi que eu imagino que seja o que melhor se encaixa, tá? E a exigência era tipo do it yourself. Então a gente não contratou ninguém para fazer isso. Nós estamos lá fazendo tudo nós, tá? Pode ser que a gente erre, enfim, mas estamos fazendo nós. Artes, coisas, tudo santo Canva, tá? Então foi o jeito que a gente encontrou com os recursos que a gente tem para fazer para avançar assim nessa questão da venda direta ao cliente. Uma experiência que nunca tinha nos acontecido, clientes que vieram lá na vinícola nos contatando por WhatsApp para comprar vinho, para receber vinho em casa. Então, ou aí clientes que compraram uma vez e aí compraram de novo, né? Então eu tenho que dizer assim, muito obrigada a esses clientes, quero dar um beijo para vocês, porque isso está nos dando gás mesmo, está nos ajudando muito, tá? Talvez a gente deveria fazer mais coisa, né? Mas nós somos em poucos, e nessa parte burocrática ali nós trabalhamos em 2,5, vamos dizer, porque a Letícia, minha prima, ela também está na loja de vinhos, então as pessoas vêm e aí ela tem que parar o que ela está fazendo para ir lá atender, né? Então a gente está se focando, né, nesse plano que nós tínhamos já traçado de vender
para os clientes que vieram lá na vinícola e depois fazer um trabalho também de captação de leads online, né? E então é isso, a gente está... óbvio que o nosso faturamento diminuiu no mínimo 50%, tá? O turismo, ele representava, inclusive em alguns meses, assim, 70% da nossa receita, tá? O que eu falo de turismo é experiências e venda de vinho na nossa loja de vinhos, que é a nossa loja física, tá? Ali da vinícola, a gente não usa o termo varejo, porque eu odeio. E, e aí, então, esse é o plano, né? Nós não paramos a construção do restaurante. Eu estou, assim, otimista, realista, tá? Eu acredito que se na próxima vindima a gente tiver o mesmo movimento que nós tivemos nessa, eu não acredito que vai ter, mas tomara que tenha, e mais, né? Vamos pensar que as pessoas estão com uma demanda reprimida, então vai ser ótimo para nós, mas a gente acredita que aí por setembro as coisas vão estar muito melhores, né, do que elas estão hoje. Aqui em Bento Gonçalves, toda a nossa cidade está muito mobilizada em prol do turismo, tá? Então, a gente tem toda essa parte da saúde, começou a trabalhar ainda em janeiro. Para vocês terem uma noção, foi concluído um andar da UPA com 40 leitos de isolamento, com dinheiro parte público e uma boa parte, toda a coordenação da obra foi feita pela iniciativa privada, pelas entidades aqui de Bento Gonçalves. A gente está com um selo que chama selo de ambiente limpo e seguro. Então, para os empreendimentos turísticos, enfim, e outros empreendimentos que queiram também aderir, esse trabalho com o selo começa ainda antes dos clientes virem nos visitar, ainda no momento da reserva deles, né? Com uma série de protocolos que a gente tem que cumprir. Então, isso nos dá mais segurança, né? Óbvio que tudo que acontece no Brasil vai nos afetar também, né? Mas a gente está se sentindo muito bem, a nossa cidade, a gente vê que, enfim, que as coisas estão se encaminhando, né? A gente recebe reportes diários sobre a evolução da pandemia aqui em Bento Gonçalves, internações de casos suspeitos, atendimentos de pessoas com problema respiratório. Então, eu fiz assim um super parêntese aí, porque isso é importante, a segurança nossa é muito importante e de quem vem nos visitar, né? Agora, na quinta-feira, aqui na nossa cidade, a gente vai fazer as entidades vão anunciar o calendário de eventos do segundo semestre, então nós já estamos trabalhando nisso, né? Confiantes que as coisas vão começar a andar step by step, né? Ao seu ritmo, mas nós precisamos, né? E que tudo ande. E a gente vai já lançou uma nova experiência de enoturismo, tá? Que chama Wine Safari. Então, no meio dessa pandemia ali, saiu mais uma. A gente vai ser uma experiência com uma abordagem diferente, não teremos leões, nem elefantes, nem leopardos, né? Fiquem tranquilos. Mas nessa experiência a gente vai levar os nossos clientes literalmente até o fim da linha da nossa propriedade, onde não passa praticamente ninguém, onde não tem casa. Vamos levar eles para o meio do mato, vamos contar um pouquinho sobre a fauna e a flora da nossa região aqui, que a gente está no bioma da Mata Atlântica, né? Então vamos explicar um pouquinho dessa simbiose, não é o termo exato, mas enfim, Mata Atlântica e vinhedos, né? Então, a gente tem que estar otimista, porque a gente está se preparando e quando tudo voltar ao
normal ao novo normal, né? Nós vamos estar com um restaurante pronto, com experiências novas, e ainda a gente vai estar trabalhando com o pós-venda, que era o que nos faltava demais. A gente vai estar, eu espero, assim, ninja até lá. Não, então, que bom. Bom saber dessas novidades. O Safari parece ser bem interessante mesmo. E eu acho, Bruna, que não adianta ter um pensamento mágico, né? Claro que o otimismo faz com que a gente tenha ânimo para ir em frente, mas também tem que encarar o que aconteceu, como você falou, é o novo normal, e tentar resolver. Então, essa notícia do selo, eu achei muito interessante, eu acho que isso merece ser bastante divulgado, porque vai dar segurança às pessoas, que é tudo que as pessoas estão precisando no momento, né? E queria emendar com esse tema uma pergunta que chegou da Paula Aroeira. Ela queria saber se vocês têm planos, além do safari, além do restaurante, se vocês têm planos de hospedagem na vinícola. Bom, então, assim, planos, obviamente, que a gente tem, porque nós também temos muitos clientes que nos pedem, tá? Quem não gostaria de se hospedar junto de um vinhedo, né? O nosso restaurante, ele é literalmente, ele será, né? No meio de um vinhedo, tá? Então, quem nunca, né? Casar, se hospedar, enfim, pedir em casamento, noivado. Sim, nós temos esse plano, porém não temos data para isso. A gente espera estar assim, quando isso acontecer, obviamente, bem calçado, vamos dizer assim, com a operação toda do enoturismo, do restaurante, porque o restaurante é um ponto de apoio importante nesse sentido. Então, a gente espera estar com isso tudo redondinho, né? O que eu imagino para isso não vai ser um hotel com quartos, nem uma construção de uma pousada, assim. Eu imagino loft, sabe? Não é cabanas, eu odeio esse termo, mas assim, nem bangalôs, sei lá, casas, não sei, assim, né? Eu vi lá no Nordeste, eu fui para a praia já faz uns 3 anos, aliás, quero voltar. E dizia, e o lugar onde eu estive, eles chamavam de loft, né? Então, assim, um lugar intimista, uma experiência de hospedagem, não um monte de gente, mas uma hospedagem com experiência. Isso é que eu imagino. Porque a gente também observa que o nosso método de atendimento, vamos dizer assim, atender pequenos grupos, intimismo, atenção, personalização, tá? Hoje ele é uma mais-valia para nós, porque as pessoas estão muito conectadas, né, no digital, estamos longe, eu estou aqui em casa e estamos muito perto ao mesmo tempo, mas agora, mais do que nunca, as pessoas querem ser atendidas como gente. Sabe aquele negócio, quando eu tenho essa imagem na minha cabeça, é uma coisa que eu odeio. Quando você está no aeroporto e você vai comprar um sanduíche, por exemplo, naqueles restaurantes, aquelas lojinhas, e aí você não conhece aquele menu, né? Você não sabe o que ele tem, e a pessoa fica falando contigo, ela já sabe decor, e fica falando contigo como se você fosse um robô tocando no ecrã para registrar o teu pedido. Eu sei que tem a fila lá atrás, mas trata a pessoa que nem gente, assim, ó, não custa nada, vou te contar, o trabalho é o mesmo, né? Então, a gente sempre abominou isso, sabe? E a gente vê que hoje em dia as pessoas estão longe, mas elas querem ter um atendimento humano, elas querem ser ouvidas, e isso é o nosso dia a dia já. Então, por isso que a gente também se sente assim otimista
e a gente acredita que a gente já entrega e vai entregar cada vez mais um produto e uma experiência de consumo de acordo com o novo normal. Vocês estão me ouvindo? Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui. Você tem intenção futuramente de trabalhar com distribuidores de outros estados? Deve ser alguém interessado em representar vocês. Eu aproveito a pergunta dele, e peço para você emendar e falar um pouquinho das novidades dos vinhos mesmo, né? O que a gente pode esperar? Eu soube por outros produtores que a safra foi muito boa, e aí eu queria saber se você também, na linha de vinhos, a gente vai ter novidade da Cristóforo. Bom, então, a gente, sobre distribuição, né? A gente não tem nenhum problema com distribuidores, tá? Nós já procuramos muito, mas nunca deu certo até hoje, porque às vezes os distribuidores, eles já tinham as suas marcas ou era muito oneroso. Eu vou começar uma marca nova que ninguém conhece, então eles não se interessavam tanto por nós, tá? E aí, por isso que a gente quis cortar o caminho e ir para o cliente final, né? Porque a gente já recebia muitas pessoas lá. Mas a gente sabe que só isso não paga todas as contas, né? Então, a gente tem ideia, sim, não tem nenhum impedimento, é só ter sinergia, né? De a maneira como o distribuidor quer trabalhar e a nossa convergirem, tá? Sobre novidades quanto aos vinhos. Então, a gente vai ter um lançamento esse ano de um espumante elaborado pelo método tradicional, feito com a uva Chardonnay. Nós engarrafamos já mais espumante para o ano que vem, vamos ter já também no ano que vem outros rótulos. A gente também vai ter um vinho Chardonnay com barrica de carvalho, que hoje o nosso Chardonnay não tem, porém ainda não tem data para lançamento, é vinho dessa vindima, o vinho está dentro da barrica, e aí tudo vai depender da evolução do produto, tá? Então, a gente está ampliando o nosso portfólio, assim, aos pouquinhos. Essa vindima realmente foi muito boa, tá? Eu tenho visto ali algumas notícias sobre o tempo e diz que esse verão será um verão de laninha, e o verão de laninha aqui no sul do Brasil é verão seco. Então, para quem produz soja e tal, é ruim, mas para quem produz vinho é bom. Então, vamos ver, né, se vai também, vamos ter também um bom 2000, uma boa vindima em 2021, né? Mas bebam vinho brasileiro de todas as vindimas, pessoal. A gente aqui tem uma variação entre os anos. Então, regiões, às vezes, muito quentes, enfim, sei lá, Chile, Argentina, não tem essa questão tão marcada, porque eles têm a irrigação, é uma outra maneira de produzir, tá? Mas nós, aqui na Serra Gaúcha, temos um vinho muito mais ao estilo europeu, assim, italiano, francês, onde tem essa questão dos anos, cada ano pode ser muito diferente. Então, nós somos sul-americanos, né? Mas vamos dizer que a gente tem um vinho mais ao estilo europeu. Às vezes, nós somos meio incompreendidos por isso, porque as pessoas comparam o vinho. Eu vou falar da Serra Gaúcha, que é onde eu estou, mas não se esqueçam que o Brasil é um país continental e a gente tem vinhos incríveis no Vale de São Francisco, lá, né, entre a Bahia e Pernambuco. Nós temos vinhos incríveis em São Paulo, interior de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná. Gente, olha, é assim, dá para fazer um curso e muitas aulas só explorando o terroir brasileiro dos estados brasileiros. Mas, enfim, então a gente
espera, a gente vai ampliando o nosso portfólio aos pouquinhos, né? Também vendo a aceitação, né, das pessoas. Esse ano, particularmente, está sendo um desafio, porque nós produzimos mais vinho, a gente está sem fornecedor de garrafa produzida dentro do mercado nacional, então garrafas fabricadas no Brasil já está uma escassez de produção de garrafas há muito tempo. A gente está tendo elas, porque as empresas aqui são voltadas para produzir garrafa de cerveja. E o vinho é um mercado muito pequeno para eles. E aí a gente está importando garrafas, né? O dólar, né? Vocês sabem que está lindo. E aí isso está sendo um desafio, né? Porque a gente tem um desembolso grande agora. Por exemplo, eu estou engarrafando o espumante champenoise, que eu vou começar a vender na metade do ano que vem, e olha lá, e tem espumantes que a gente vai deixar mais anos. Então a gente puxa muito dinheiro adiantado para deixar literalmente empilhado, né, na cave. E, enfim, se tiverem mais perguntas, porque aí depois eu queria falar das experiências de vindima, só para mim não me esquecer disso, eu até anotei. Não, a gente não tem mais perguntas, não, por enquanto. Tá. Mas queria falar um pouquinho sobre essa questão aí das garrafas, né? Que essa história do custo-benefício foi sempre um problema para o vinho brasileiro, né? Então, a gente vai percebendo, conversando com uma pessoa ou outra, justamente onde está literalmente o gargalo disso, né? E você agora apontou mais um problema, que é a escassez de produtores nacionais de garrafa, o que eleva o custo do vinho. Então, de repente, isso aí pode ser uma luz aí para ver como resolver essa questão. Nós temos... aqui no Vou Brasil, deixar então você né? falar sobre as experiências de vindima e esperar mais alguma pergunta. Isso, então assim, só para encerrar essa parte, né, do vinho brasileiro, não se esqueçam de que aqui a gente tem o custo Brasil, tá? Não é só essa questão que todos os nossos insumos praticamente são importados, tá? Tudo, garrafa, rolha, né, muita coisa, mas enfim, tem muitas coisas além da garrafa. Então, falando da vindima, né? A vindima, ela é uma joia do enoturismo, né? Isso realmente nos torna únicos. E aqui em Bento Gonçalves a gente está trabalhando cada vez com mais profissionalismo nesse sentido. A gente aproveita ali a vindima, né? Vamos aos antecedentes. O que é vindima? A uva é uma fruta muito especial que a sua época de colheita recebe um nome específico, que é vindima. Então, safra é para tudo que é coisa, para laranja, para soja, para, né? A uva a gente chama de vindima. Então, nessa época, as pessoas têm a oportunidade de sentir o cheiro da uva, de ir para debaixo dos vinhedos, de ver as diferentes uvas, né? Porque as uvas têm grãozinhos diferentes, têm formatos diferentes, cores diferentes, então é sempre muito didático, né? Para nós, nascemos aqui nesse meio, é normal, mas para quem não tem essa vivência, é incrível. As experiências de vindima são experiências em que a gente leva as pessoas a celebrar como se fazia o vinho antigamente. Obviamente que hoje não é mais assim, mas naquela altura, lá no início, onde não existiam as máquinas, enfim, as pessoas pisavam as uvas, né, com o pé para liberar o suco, né, o mosto da uva que depois ia virar vinho. Então, as nossas experiências de vindima, o ponto principal delas é
o ápice, vamos dizer assim, é a oportunidade das pessoas irem pisar as uvas. Mas elas sempre envolvem antes uma visita à vinícola, né, para a gente explicar a nossa família, de onde vem, né, que vinhos que a gente faz. Depois a gente vai para o vinhedo para que as pessoas possam colher a sua uva no pé, comer, bater foto. E aí depois tem a pisa das uvas, a moda antiga, né, justamente porque hoje não se faz mais vinho assim. E aí lá no Parreiral, então, obviamente, música, comidas regionais, vinho. Então a gente tem uma experiência que acontece nas sextas de manhã, ela se chama Harmonia da Vindima, e temos uma outra que ocorre nos sábados à noite, que se chama Entardecer de Vindima. Não é bem à noite, ela começa às 17 horas, mas vai terminar perto das 9 da noite, então as pessoas ficam lá no vinhedo até esse horário, literal, longe de tudo, né? Só com as luzinhas, enfim. É bem legal, quem tiver curiosidade, no nosso site, vinhoscristofoli.com.br, tem o link Experiências. Clique lá, tem todas as experiências que nós oferecemos e tem a Harmonia da Vindima e tal. Acesse a experiência que você entra e vai ter as fotos. Então, nossa, Bruna, deu água na boca de tudo isso daí. Enfim, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Queria só saber se ainda dá tempo de encomendar os vinhos personalizados para o Dia dos Namorados e que você desse uma mensagem final para quem está nos assistindo, de visita aí, de novidades, enfim, o que você quiser falar com todo mundo que está acompanhando a Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira. Bom, então acho que muitas coisas eu comentei antes, né? Eu acho que esse período é um desafio, né? Uma lição que eu tiro, tá? Que eu tirei para nossa empresa, eu esqueci de falar antes, a gente faturava e reinvestia, né? Então, a gente viu realmente assim, a importância de ter um capital de giro, um caixa, né? A gente não entrou mal na pandemia, a gente entrou bem, porque a gente teve, assim, um faturamento recorde durante a vindima ali, o verão, mas isso é uma coisa que a gente também vai mudar ali na nossa gestão, tá? Eu acredito que não desanimar, que procurar no teu passado, né, os outros desafios que tu tiveste, procurar mentores, assim, outras pessoas que possam nos ajudar, nos inspirar, nos dar ideias. Às vezes a gente está tão inserido no nosso negócio que parece que fica tudo muito nublado na nossa frente, mas uma pessoa de fora, às vezes, consegue ver e nos dar aquele estalo que precisava. O vinho do Dia dos Namorados, ele está disponível, tá? O kit do Dia dos Namorados tem lá no cabeçalho do nosso site até. Porém, para a região sudeste, já acho que não chega a tempo do dia 12, tá? Mas aí, se quiser receber depois, a gente está enviando, porque ficou lindo. As garrafas do Instinto, que é um vinho de guarda que nós temos, enfim, elas têm o nome do casal, levam o nome do casal. Aqui na região, a gente tem um transporte que entrega em 24 horas aqui na região sul, tá? E aí é mais rápido, tá? Aí é possível. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Eu estou à disposição, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser fazer uma pergunta também, está com vergonha de pedir ali, tem o nosso, manda um direct para o nosso Instagram, é @vinhoscristofoli, ou para o meu, que se chama @brunavinho. No nosso site tem o nosso WhatsApp lá, direto, podem nos escrever, a gente está à disposição, assim como outros empresários
tiveram paciência conosco, né, e nos ensinaram. A gente também gosta de dividir aquilo que a gente conseguiu. E nos sigam nas redes sociais, tem que fazer um jabá, né? Nós precisamos ter 10 mil seguidores no nosso Instagram, nós ainda não temos, nós temos 7.100 e tal. Precisamos de mais seguidores para poder mandar o arraste aqui nos nossos stories, né? Então, nos sigam lá no Instagram, pelo amor de Deus. Acho que é isso aí. Venham lá conhecer a Vinícola Cristófoli, vai ser um gosto estar com vocês lá na nossa terra, que a gente tem tanto orgulho e faz todo esse trabalho para difundir o nosso lugar e a nossa história. Bruna, super obrigada, viu? Papo maravilhoso, Luciana também, foi incrível. Olha, várias perguntas começaram a rolar aqui, muita coisa, mas eu acho que vocês acabaram conduzindo muito bem, respondendo todas as dúvidas do pessoal. Então, pessoal, fica a dica, segue a Cristófoli para ter os 10 mil seguidores para poder colocar a propaganda dela lá no Instagram, porque realmente os vídeos são incríveis. Sempre é um sucesso quando a Bruna participa, né? Em São Paulo, no Rio do Vinho na Vila, até do Sparkling, participaram ano passado no Rio de Janeiro, sempre um sucesso de venda, assim, nos estandes. Bruna, quero te agradecer de novo pela tua generosidade de contar, né, tantos detalhes, dar tantos insights aí para os empreendedores que se cadastraram, pessoas que estão começando, enfim, que estão querendo uma nova perspectiva aí de negócio. E, Luciana, muito obrigada também pela ter feito essa entrevista maravilhosa com a Bruna aí pra gente. Foi um prazer, uma delícia. Gente, eu vou dar um recadinho, então a gente volta na Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira amanhã, às 14 horas. Nós vamos estar com a Jussiane Casagrande, com o Eduardo do Wine Pub. A gente vai aprender como empreender no mercado de vinhos. Olha que legal, para quem quer começar seu próprio negócio. Dicas Duas valiosas pessoas também. Ninjas, né? Ninjas. A gente vende lá com o Eduardo, ele é um cara incrível, né? Então aproveitem que a Jussiane também tem um background enorme, né, nesse setor. Acho que vai ser bem legal. Então tá bom. Então até amanhã. Muito obrigada e ó, saúde. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Me roubaram o meu copo aqui.